está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Glória a Deus. João capítulo 4. Nós estamos terminando. Pode colocar aí o projetor. Nós estamos falando esse mês sobre o mês do nosso congresso, né? Mais de 25 anos, Projeto Vida Nova, Jubileu de Prata. E temos conversado, refletido sobre alguns valores que nortearam o Projeto Vida Nova ao longo desses 25 anos e 12 anos que nós estamos fazendo aqui como igreja em Nilópolis, e temos pedido também ao Senhor, a partir do 1º de novembro estaremos aqui 12 horas para mais 12 anos de vida nova, amém, amado? Mais 12 anos de unção dobrada, mais 12 anos de amor, mais 12 anos de obediência, amém? Mais 12 anos, amado, de milagres sobre a nossa vida. Isso que nós queremos estar fazendo aqui. Queremos estar chorando pela nossa terra, chorando por esse bairro, chorando pela nossa vizinhança. E querido, nada vai acontecer se nós não estivermos orando, realmente nos quebrantando na presença de Deus. E hoje a gente vai estar terminando falando sobre, está ali, revendo nossos valores. Nós vamos falar sobre mais amor, amém? Você pode dizer comigo: eu preciso de mais amor. Fala para o teu irmão: você tem que amar mais, amado. Glória a Deus. E a gente escolheu esse texto aqui, João capítulo 4, para nós refletirmos, para nós sermos edificados com a palavra. E eu vou ler a partir do versículo 1. Os irmãos acompanham, mas eu estou naquela versão da Bíblia, a mensagem, tá bom? Bem diferente, mas vai olhando aí e vai se ligando. Vamos lá. A partir do versículo 1 diz assim: Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana, que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco d'água? Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. Amém? Esse texto é lindo, né? A mulher disse: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem mais recursos que nossos antepassados, Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Nunca. A água que eu
poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Eu não vou falar sobre isso, mas eu queria abrir um parênteses. Observe que a mulher pensou que Jesus estava dando a ela uma solução para tirar as circunstâncias de trabalho que ela tinha que ter ido, ou tinha que ir sempre buscar água, né? Se Jesus estivesse atendendo essas necessidades, ou seja, retirando as nossas adversidades, os nossos problemas, não seria conforme o evangelho que ele pregou. Muitas das vezes Jesus, ele não tira as circunstâncias e nem as adversidades, mas ele nos capacita a enfrentar todas elas, amém, irmão? Por isso ele está falando não de uma água que bebe, uma água que sacia a sede fisiológica, mas ele está falando de uma água que sacia a sede da alma, amém? A mulher: olha, eu não preciso mais voltar lá, me dá essa água que eu não preciso ir lá. Não, Jesus não estava falando disso. Mas vamos seguir. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o tempo, na verdade, já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar, nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Feche seus olhos, amado, incline a sua cabeça. Pai, nós te pedimos espírito de sabedoria e de revelação. Nos ajuda a entender, Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite, para que a tua igreja saia daqui, Deus, mais alimentada, mais edificada, para que aquele, Deus, que entrou aqui confuso e duvidoso, saia daqui certo de que tu és aquele que conhece o mais profundo do ser, Pai. Deus, de que tu estás no trono e de que tu não estás apático, passivo às nossas necessidades, aos nossos desafios, Senhor. Pai, que nós saímos daqui, Deus, cheios da tua presença, cheios do reino de Deus no nosso coração, cheios da paz e da justiça e da alegria do reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, eu quis ler aqui um pouco sobre o diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana. Fiz questão de ler esse texto para a gente fazer uma reflexão. Tem tanta coisa, a Bíblia é cheia do amor de Deus. Se nós pararmos para estudar
estudar sobre as manifestações do amor de Deus na Bíblia, a gente vai ter muita coisa para estudar. Então, esse é um texto que para mim é riquíssimo e que fala um pouco da nossa realidade como igreja, como os santos, como os eleitos, como aqueles que foram salvos, como aqueles que nós pregamos aqui, que nasceram do alto, que nasceram de novo, que entraram no reino, que veem o reino porque entraram nele, né, amados? Foram regenerados, agora são filhos de Deus, são selados com o Espírito Santo, seu nome está no livro da vida, amém? Receberam a nova natureza, um coração de carne, um coração regenerado, um coração novo, conforme a promessa de Ezequiel. Isso faz parte da nossa vida, isso está em nós, está entranhado naquele que entregou o seu coração a Jesus. Você agora é um santo de Deus, amém? Até brincamos com ar de seriedade aqui, mas para você chamar o irmão do seu lado aí, ou falar para ele, fala o teu nome santo para ele. Eu falei, eu sou o santo Sérgio, amém, mano? Fala aí para o teu irmão, eu sou o santo Sérgio, fala aí. Você que foi regenerado, amém, mano? Você que abriu o coração para Jesus. A gente fala assim com a timidez, eu sou santo. A gente não é santo porque faz tudo certinho, a gente é santo porque alguém fez tudo certinho e nos redimiu de todo o pecado, amém, amado? E nós lançamos a nossa fé nesse sacrifício, e esse sacrifício nos justificou, nos tornou justos e santos, gente. Isso é a nossa realidade. Mas há um fenômeno que acontece com a nossa vida que acaba nos descaracterizando quanto àquilo que Deus vem fazendo a partir do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, entra uma vida nova, já não vivemos mais nós ou eu, o ego já não tem mais a centralidade, não é mais o ego em mim, não é mais o ego central, não é mais uma vida antropocêntrica, ou seja, uma vida onde eu e você, homem e mulher, está no centro. Passamos agora a perceber que a salvação, ela se instalou pelo fato de reconhecermos que Ele é o Senhor. Amém. Antes de ser Salvador, Ele é Senhor. Ao reconhecermos o senhorio dEle, Ele nos salvou. E a salvação não é o fim. Durante um tempo, por alguma razão, a igreja foi ensinando que a salvação era a seguinte coisa: recebemos a Jesus, fomos batizados nas águas, e enquanto não somos salvos, nós vamos ficando aqui, aturando o pastor, aturando o diácono e aturando os irmãos com uma mala sem alça, que tem um monte na igreja, amado. Olha para o lado e vê se o seu irmão é aquele da mala sem alça, com a rodinha quebrada, que você não tem nem como levar com a rodinha, você tem que jogar nas costas e levar. Quantos conhecem algum irmão mala sem alça aqui? Levanta a mão. E aí parece que esses irmãos vão se tornando as cruzes, né, mano? Que a gente vai tendo que carregar. E aí até que eu seja salvo, meu Deus, venha logo a salvação. Não. Salvação, segundo o Evangelho, é o meio pelo qual eu sou introduzido no propósito de Deus. Ela é a porta, ela é o acesso. A partir desse acesso, eu recebo vida de Deus. Zoe, vida não criada. Eu recebo o que Pedro fala na sua epístola: uma natureza divina entra dentro de mim. Por isso, e só por isso, e agora na vida daquele que é crente mesmo, há uma guerra da carne contra o espírito, há uma oposição entre duas naturezas. Uma é o PT e a outra é o Partido Celestial, amém, amado? Certo? Pode se dizer assim. A gente fala PT porque ficou marcado. Na verdade, aqui, nós já temos falado aqui, a questão de corrupção não é partidária, é uma questão humana, amém? Por isso você vê todos os partidos. E aí, se tratando de brasileiro,
olhando para a nossa história, a coisa piora ainda mais. Aí a gente vê que o brasileiro, só a misericórdia de Deus na causa mesmo. A gente fala lá dos roubos dos caras, mas a gente não é mole não. É, mano? Pergunta ao seu irmão se ele pagou IPTU esse ano. É. Por aí vai, amém? E por aí vai. Por aí vai. Aí, querido, o propósito de Deus é começar uma obra onde Ele vai nos transformando, conforme Paulo relata em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, que nós fomos colocados no propósito para sermos conformados à imagem, ao caráter de Cristo. Falamos disso no segundo domingo do mês. Nosso caráter está cheio de problema. Além do pecado, toda a raiz hereditária, os costumes da parentela. Falávamos lá no retiro de casais, algumas famílias onde criou-se uma cultura onde a mulher é quem tem que mandar na casa. E aquilo vai passando, sabe? Vai passando. E falando de nós, século 21, gente da contemporaneidade, gente que sofre as influências do feminismo, desse capitalismo, reforça ainda mais esse comportamento. Mas no fundo, há na mulher, instalado nela, um desejo de ser tão somente aquilo que Deus criou para que ela fosse: uma ajudadora, uma auxiliadora, uma mulher que tem que estar ao lado do marido, ajudando a missão do marido de ser cabeça da sua casa. Eu duvido. Por isso você está tendo um monte de mulher morrendo do coração, você está tendo um monte de mulher caindo em depressão, porque a natureza, a estrutura feminina não foi criada para ser homem. Mas a cultura vigente diz que a mulher tem que ser igual ao homem. Enquanto isso, a palavra está dizendo ao contrário. E aí ficamos nessa guerra entre a cultura vigente e a palavra de Deus. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Eu olho para o lado e observo que a cultura vigente não tem gerado saúde, não tem gerado felicidade, não tem gerado bons frutos na família e na vida de indivíduos. Mas quando eu vejo pessoas que se comprometem a andar com a palavra de Deus, se comprometem em se exercitar na graça de Deus, no Evangelho, no mandamento do Senhor Jesus, essas pessoas vivem felizes, apesar até das faltas. A pessoa que entrega o coração para Jesus e se entrega à mão do Senhor, como um vaso de barro, que é capaz de se quebrar todos os dias, para que ele vá formando conforme a vontade dele. Essa pessoa, ela ganha uma capacidade de suportar embates na vida. Aleluia. Aí ela vai aprendendo por aquilo que sofre a ser obediente, que foi o terceiro tópico que o pastor Gustavo trouxe aqui. Assim como Jesus teve que aprender a obedecer na medida em que sofria, nós também, por termos sido introduzidos no propósito de sermos semelhantes a Ele, passamos pelo mesmo processo de aprender a ser obediente, como o Filho de Deus foi obediente. E nós também, como filhos, co-herdeiros com Jesus, amado, também temos que ser e devemos ser treinados à obediência na palavra, amém? E aí chegamos aqui no amor, e já falamos aqui esse ano sobre amor. Falamos que existe um amor, que é um amor que não é um amor de discurso. Falamos de um amor que é um amor apenas de palavra, falácia.
especialistas diriam que alguma coisa só é quando ela é evidenciada do lado de fora. Enquanto eu não me faço, eu não sou. Eu só sou quando eu me faço ser. E aquilo que digo ser tem que ir sendo evidenciado no fazer. Enquanto eu não faço, eu não sou. Eu digo para minha esposa: filha, eu te amo, mas nada em mim evidencia esse amor. Isso é falso. Isso não existe. Enquanto é discurso, é falácia. Agora, há pessoas que nem dizem eu te amo, mas elas se fazem amor, elas se fazem seres amorosos no comportamento e nas atitudes. Elas rompem com costumes, com padrões étnicos, com padrões culturais, padrões religiosos, paradoxos e paradigmas religiosos vão se quebrando, porque o amor, meu querido, quebra tudo. Quebra tudo. Quebra, em primeiro lugar, gente, quebra o nosso orgulho. Por isso a gente diz aqui, ó, mais de ti e menos de mim. Porque quanto mais dele, quanto mais ele cresce, quanto mais ele aparece, mais eu sou capaz de ser amor na vida e vou encarnando a palavra na minha existência, no meu comportamento. Queridos, esse é o maior desafio meu e teu como igreja. O mundo não tem condições de fazer isso, mas está sobre nós essa potência, porque ele colocou a natureza dele dentro de nós. Ele não colocou sobre toda a humanidade, ele colocou sobre a igreja. Para isso o Filho de Deus morreu numa cruz e derramou a sua vida e ressuscitou e enviou o Espírito Santo, que é a própria presença de Deus nos fazendo santuário e morada de Deus amoroso, do Deus que antes de ser santo, antes de ser justo, antes de ser qualquer coisa, a Bíblia diz que ele é amor. E ele não ficou no conceito teológico, ele não ficou na tradição judaica. Deus é amor, todo mundo falando que Deus é amor, todo mundo falando que o Deus é amor, e aí foi passando de pai para filho. Não, o povo foi vendo que ele é amor, porque ele foi tendo manifestações de amor. E aí João diz assim, ó, porque Deus amou de tal maneira que ele evidenciou. Gosto disso aqui, olha que texto lindo que a gente deu aqui, versículo 10, se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, se a gente conhecesse esse Deus que dá, mas ele dá porque ele ama, ele faz porque ele ama, ele se fez amor, ele não disse que é amor. Jesus não veio revelar um Deus conceitual, ele não veio revelar, senão seria idolatria, porque os deuses dos pagãos, os deuses da idolatria, os deuses de barro, de tijolo, sei lá, de madeira, fala aí, amado, de gesso, eles não se fazem deuses, porque eles apenas estão lá. Demônio se faz demônio, porque ele opera como tal. E crente, amado, discípulo de Jesus se faz discípulo quando vive como discípulo, quando segue aquilo que Jesus nos ensinou, quando ele vai sendo evidenciado na nossa vida. A gente está falando de um texto aqui, onde o texto já é bem claro. Havia um reino dividido em Israel, e durante um tempo, o reino do norte, que fora levado muitos para a Babilônia havia enviado estrangeiros à terra de Israel para colonizar a terra e se misturar. Sendo assim, judeus e estrangeiros começaram a se casarem, a terem relações, a viverem as alianças de um casamento. Para o judeu, isso estava tornando aquele povo impuro.
E aí foi se criando um estigma, uma marca social no samaritano, porque o samaritano não era mais um judeu de etnia pura, era um judeu mestiço, era um judeu misturado com estrangeiro, era judeu misturado com o inimigo do povo judeu. E foi se criando um ódio, de maneira que os judeus, tudo que eles pudessem fazer para não passar na Samaria, eles não passavam. Um judeu decente, um judeu de Deus, um judeu espiritual, um judeu íntegro, um judeu santo, jamais falaria com um samaritano. Só que Jesus, tendo em vista que o caminho para o que ele queria fazer era por Samaria, era mais perto, ele joga por terra questões de cultura e restrições construídas por essa sociedade religiosa farisaica. Esse modelinho que mata mais do que dá vida. Ele, sendo a expressa revelação do amor de Deus, joga por terra tudo aquilo que é contra o amor. Ele não olha as questões de restrição étnica e cultural. Ele olha o ser humano que, apesar de algumas questões estarem acontecendo, ali ia alguém para quem o Pai o havia enviado para socorrer. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E isso na nossa vida tem que passar por cima dessas questões religiosas. Por alguma razão, quando a gente se converte, quando eu me converti lá na Nazareno, e eu não queria saber se era macumbeiro, se era da onde fosse, se era satanista. A gente quer falar do amor de Deus. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos nos esbarrando nos fariseus da fé. Nós vamos nos esbarrando nos crentes odres velhos, crentes já formatados por um espírito de religiosidade que vai te formatando. Sabe como é que é? Pode isso, não pode aquilo, pode. Aí você vai, ao invés de ser ensinado a Bíblia, você vai ser ensinado mais as tradições evangélicas, as tradições do Talmud evangélico, do que a própria palavra de Deus. E você vai perdendo essa sensibilidade, esse amor essencial, capaz de olhar para qualquer pessoa e dizer para ela: eu te amo, eu estou aqui porque Deus me enviou para buscar e salvar você. Deus tem um propósito na tua vida de transformar você. Mas eu abortei 30 filhos, não tem problema, Deus continua te amando, o amor dele não muda pela tua vida. Mas eu estuprei uma família inteira, não tem problema. Mas eu sou pedófilo e matei 10 bebezinhos em ato sexual, mas Deus te ama. Amém, aleluia. Nós, educados nessa sociedade, se a pessoa falar que é pedófilo, a gente quer matar. Sim ou não? Aí pergunta a você: Deus enviou Jesus só pra gente? Você vê aqui, amado, olha só, olha a condição dessa pessoa que se encontra com Jesus. Só para eu passar por essa frase, eu botei uma frase aqui: o amor de Deus é maior que construções culturais e conflitos étnicos, assim como padrões estabelecidos por homens e não por Ele. Então o que mais tem na igreja é homem dizendo que é de Deus aquilo que é construção só dele. E eu tenho, queridos, eu tenho de um tempo para cá um cuidado quando vem um novo convertido, de eu não tirar a pureza do novo convertido, porque o novo convertido ele vem todo espalhafatoso, ele vem espaçoso, ele vem assim com umas coisas assim de criança, sabe? Aí daqui a pouco ele chega numa adolescência da fé, aí manifesta umas rebeldias assim, mas aquilo tudo é muito bom.
igreja é incrível como a gente tem a capacidade de sempre tentar colocar a armadura de Saul no menino Davi. Colocar a minha medida da fé, a minha medida de vida, na vida de um Davizinho, pequeno garoto. Porque eu acho que tem que ser assim. Ora, e aí a gente olha para trás, esquecemos de onde nós saímos e quem nós éramos, que errávamos nas mesmas coisas, que falávamos a língua enrolada porque queríamos ser batizados com o Espírito Santo. E esse cara está na carne, deixa ele ficar na carne. A gente era assim também. Sabe, a gente quer formatar. Isso, formatação não é discipulado. Discipulado é ser um mentor, é ser um pai espiritual que vai tendo paciência e sabendo discernir os tempos e o modo. E vai devagar, deixa, calma, discernido em que idade espiritual ele pode estar. Eu fui um desses radicais, eu arrebentei com muita gente, só o Alessandro ainda nem para ter paciência comigo, né? Mas eles tiveram paciência comigo, tiveram muita paciência, muita paciência. Fala para o irmãozão que está do seu lado, não deixa a tua velhice envelhecer o ovo. Olha aí. Deixa, em nome de Jesus. Aí Jesus está diante de uma pessoa assim, William, aquela mulher era uma mulher samaritana. Toda essa questão social, estigma social é religioso. Alvo de ódio por parte dos judeus. Sabe? Aquela coisa assim meio americano e árabe. Americano e Hugo Chávez, já falecido. Raiva. Incompatível. Fazia parte de um povo mestiço odiado essa mulher. Gente que se corrompeu. Agora vamos pensar nas nossas denominações. Alguém que estava aqui, que saiu daqui e foi para lá, nós começamos a considerar mestiços. Já não são mais irmãos, passaram a ser samaritanos evangélicos da fé. Por quê? Porque nós colocamos esses valores sobre eles. Porque ficamos magoados, ficamos entristecidos, somos gente, ficamos mesmo, ficamos traumatizados, não gostamos, e se der mole o ódio toma o nosso coração, e o orgulho, a gente não consegue perdoar ninguém. Mas a chamada do evangelho é qual, amado? Olha aqui, Jesus está dialogando com essa mulher, alvo de ódio, mestiça. Querido, eu tenho dificuldade de amar os irmãos do Universal, sabia? Estou falando sério, estou abrindo meu coração aqui na câmera. Mas os irmãos do Universal aprenderam daquele jeito. Aprenderam. Eu não concordo com um chão cheio de sal, como o passo dele. Eu não concordo com uma rosa, eu não concordo com a garrafinha custando uma grana. Eu não concordo com esse tipo de teologia. Eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Agora, quem sonda os corações está olhando para mim dizendo assim: quem é você para julgar? Quem é você? E às vezes quando a gente solta assim, a gente tem que voltar e caramba, e nos colocar no nosso lugar. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores redimidos. Sabe o que significa? Que não teve mérito nenhum meu, o mérito foi todo de Jesus. Eu só sou santo por causa do mérito de Jesus. Eu só sou filho de Deus pelo mérito de Jesus. Eu só prospero pelo mérito de Jesus. Eu só tenho uma grande família aqui pelo mérito de Jesus. Não é porque eu estou jejuando, orando a beça, lendo a Bíblia a beça, porque Jesus conquistou isso para mim e para você. Amém? E família é assim, cara. Não tem aquele parente que tu, se puder, tu nem ia lá, tu pudesse. Meu Deus, aquele lado mais negro lado negro da força. Filho que gosta do lado negro da força. Meu Deus, aquela festa vai ser lá.
Aquele gente de sangue ruim da família. Todos nós, aqui dentro da igreja também tem assim, mano. Todos nós. O problema é que Deus vai permitindo para a gente aprender a ser obediente naquilo que a gente sofre e ser semelhante a Jesus. Jesus não foi amado o tempo todo, gente. Jesus foi caluniado, injuriado, injustiçado, morto numa cruz, mas foi obediente até a morte. Aleluia. Fala pro teu irmãozão, cara, seja obediente, meu irmão. Obediente à palavra. Obediente à palavra. Segunda coisa, olha só, a mulher samaritana, né? Povo mestiço, odiado. Jesus bate um papo com essa mulher. Jesus se coloca para ela, olha para ela, dá atenção para ela, num horário, viaja só, mano, viaja, num horário, num lugar em que aquilo ali estava vazio. Os discípulos saíram para comprar um negócio para eles comerem. Quando os discípulos voltaram, viram que Jesus estava conversando com a mulher, sozinho, samaritana, mestiça, mulher do mundo. Jesus não é mole não, hein? Duvido que aqueles discípulos pensavam alguma coisa disso. Duvido. Eles ainda não tinham revelação de quem era Jesus. Para eles era um político que ia tomar o Império Romano. Vamos juntos, Jesus. Eu vou sentar à direita e eu vou na esquerda aqui. Eu vou ser ministro da Justiça e eu da Fazenda, já separado. Já. Mulher samaritana, a segunda coisa, ela era conhecida por estar vivendo em pecado. 5 maridos. Era uma mulher que não parava com ninguém. Todo mundo passou o cerol nela. Queridos, na nossa sociedade ocidental, Brasil, já temos um preconceito quando sabemos que aquela cidadã já passou, todo mundo fez ela de maçaneta da porta do shopping, né? Aquela que tu, antes de sair do banheiro, tu dá uma olhada para ela assim, ó. Aí quando tá um pouquinho aberto, tu não mete a mão nela, tu vai assim, ó. Segura aí. Imagina agora numa sociedade extremamente religiosa e qualquer coisinha lavava as mãos, que significava pureza. Jesus estava conversando com essa mulher, o santo, o puro, conversando com essa mulher. Mas os judeus são mais santos que Jesus. Muitas vezes nós nos julgamos mais santos do que Jesus. Jesus está visitando aquele teu parente do sangue ruim e você não vai lá. Jesus está carregando o irmão mala sem alça, aquela mala grandona nas costas, você não dá nem R$1 pelo irmão. Fala para o teu irmão assim, mais amor. Terceira coisa, estava em um lugar público. Cara, judeu respeitável conversaria com uma mulher sob tais circunstâncias. Não conversaria, mas Jesus fez, conversou com essa mulher nessas circunstâncias aqui. Queridos, as boas novas são elementos, é um conteúdo para todas as pessoas. As boas novas é algo maravilhoso e dado a todas as pessoas. A despeito de etnia, de posição social, cultural, pecados anteriormente cometidos, não importa, o Evangelho é para todo mundo. E eu e você, como Jesus, temos que estar prontos a demonstrar o amor de Deus na nossa vida, parando com qualquer tipo de pessoa. Existem as situações das simples às complexas. Temos uma dificuldade de parar com o homossexual, sim ou não? Se uma prostituta vier lavar os meus pés, enxugar com
está dizendo. O pastor está de olho naquela mulher lá, hein? Fala para o teu irmão, cuidado para não julgar as pessoas. Aí alguém poderia pensar assim: mas pastor, tem situações que são difíceis. Pastor, e aquela pessoa que ainda está cheia de carrapicho no mundo? Pois é, por isso que nós estamos orando aqui, mais amor. Porque o amor, amado, é esse que quebra toda a estrutura cultural, étnica, social, faz do ser humano o foco do amor de Deus. Não olha para a fachada, não olha para a marca social, olha para o ser humano que está ali em conflito, sofrido, angustiado, precisando da palavra que eu e você temos, precisando que o amor se manifeste em nossa vida agora. Enquanto eu não tiver tempo, enquanto eu só viver para mim, enquanto eu ainda fizer, apesar da vida de Deus em mim, o ego ainda ser o Senhor da minha vida, essas coisas não vão acontecer. Eu vou apresentar dificuldades. E eu quero mais de Deus na minha vida. Jesus, para matar o judeu de vez, amarra o orgulho do crente religioso, santarrão, fariseu. Ele usa como exemplo na parábola do bom samaritano, chamando o samaritano de bom. Você imagina um cara estigmatizado, uma raça odiada, mestiça, misturada, imoral na visão do judeu. Jesus falando assim: olha, passou ali um bom samaritano. Foi o bom samaritano que foi o próximo daquele que estava caindo. Significando dizer, amado, que o evangelho é para santão. Evangelho, na verdade, o evangelho é para santão. O evangelho vem para qualquer um e torna o cara santo. Amém? Agora, o evangelho não encontra barreira. Por isso, no projeto Vida Nova nós fazemos bloco. Por isso a gente bota mesmo bloco no carnaval. Porque é um absurdo religioso, absurdo. Até hoje, nos debates da vida, absurdo. Isso é desculpa para os crentes sambar no carnaval. A gente samba assim, mas samba para Jesus, né? Absurdo. Vamos para o retiro, porque somos santos. E no carnaval isso fica entregue. Eles têm 361 dias para ouvir o evangelho. Mas nesses 4, meu irmão, presta atenção. Nós do projeto Vida Nova entendemos, a gente não consegue mais, amado, não sei porquê, já há anos a gente faz isso, a gente não consegue mais estar no retiro sabendo que está entregue para o diabo, uma terra que é nossa, Deus nos deu por herança. Hoje com os irmãos no WhatsApp, eu falando no momento, né, lá desse doleiro, preocupado com a nação, a nossa nação, o nosso país. A descrente, chamando a atenção, que não vai adiantar nada, toda porcaria, tudo. E aí, amado? Enquanto Deus nos chama a amar a nossa terra, a amar o brasileiro, e olha, Deus nos chama a amar Dilma, amado. Eu vi no Facebook lá, Dilma tem que ir para o inferno, Dilma. Pega leve, galera. Só para. Pega leve. O pai ama o Lula. Oh, o pai ama o Lula. Beba de tudo. O pai ama o Aécio Neves, apesar de playboy. O pai ama todo mundo. Ele provou isso. A gente precisa amar mais, a gente precisa amar, a gente precisa ter desenvolvido em nós essa capacidade de olhar com os olhos e com a lente coberta de sangue de Jesus. Sabe por quê? Para nos lembrar que aquele sangue é o mesmo que nos purificou, que nos perdoou.
Senão a gente vai fazer igual aquele cara da parábola. A gente foi perdoado R$1.000. Quer dizer, fomos perdoados de 1 milhão. A pessoa nos deve R$1, a gente quer matar o mandante que nos deve R$1. Seu desgraçado, me paga o que você me deve, safado. Aí o Pai perdoa a gente por pecados que ninguém imagina que nós cometemos. Só Deus. Só Deus. Tem mulheres que já abortaram, nem a família sabe. Tem maridos que já traíram suas esposas. E até hoje ele carrega culpa. Tem maridos que continuam visitando sites de sexo explícito na internet. Mas quando vê o pastor aqui de repente pulando na adoração, esse pastor não sei não, hein? Somos assim, infelizmente, se nós não atentarmos, se nós não fizermos uma autoanálise, for encararmos de fato o espelho do Evangelho, a gente vai virar hipócrita, vai ficar julgando os outros, que os outros é aquilo, que os outros não podem, que não sei o que, a pessoa vai dizer até que Deus salvou a pessoa. Absurdo Deus salvar a pessoa, absurdo. Não concordo contigo não, pai, não concordo contigo não, Deus. Olha, se continuar salvando esses caras todos aí, eu não quero mais não. Só falta falar nisso. Se for pro céu, não vou não. Se esse irmão meu for pro céu, não dá não, pai. Cara, e pior, cara, que esse irmão mala sem alça. Esse cara que não tá aguentando, ele vai pro céu, cara. E como é que tu vai fazer? Vai pro céu. Lá não tem saída. E eu creio que você tem que aprender a amá-lo aqui. Perdoar, entender. Senão ele vai ao firme. Por incrível que pareça, a gente tem dificuldade de entender esse negócio, cara. A gente acha que a gente é muito bom e que ele não vai, eu vou. Porque aí a gente cai no pecado dos Gálatas. A gente foi salvo pela graça, mas acha que vai conquistar pela força da obra. Não, fui salvo pela graça, aleluia. Mas ele acha que vai ser salvo porque ele é fera. Eu vou à igreja todo domingo, pastor. Aleluia. Ele não veio hoje, eu estou lá na frente no ranking, pontuando mais. Mais amor sobre a nossa vida, amém, amado? O projeto Vida Nova é apenas uma placa, uma fantasia, uma revelação de Deus, um comportamento. Essa igreja que tem aprendido com o Senhor e tem sido lançada com uma certa agressividade nos evangelismos. Eu lembro, amado, pode ver o Ministério de Música, eu lembro que eu não tenho ido mais, não sei nem se ainda está rolando o evangelismo na madrugada no cemitério. Alguém está sabendo aí alguma coisa? O pessoal lá de Irajá está indo? Eu acho que está acontecendo ainda. A madruga inteira dentro do cemitério de Ricardo. Vocês não têm noção do que é do dia 1º para o dia 2. A madruga do cemitério. Você sabe o que é passar uma madrugada inteira sem falar, apenas nos posicionar no meio das curibas, das feitiçarias e apenas interceder, sabendo que ali são feitos muitos despachos e feitiçaria, e ali tem nome de políticos, ali tem nome de famílias, ali tem nome de pastores, ali tem nome de igreja. A gente ir lá neutralizar toda a força do inimigo como igreja, passar uma madrugada inteira e muitas demônios, pessoas endemoniadas, derramarem cachaça na nossa cabeça, pegarem charuto e estopar na nossa casinha. Sai daqui, porque a entidade não está vindo, porque a gente está atrapalhando. Oh, Jesus. Teve um amado que veio, o cara deu uma rodada lá, lembra? Cemitério de Irajá, a gente vinha orando. Aí veio o cara com sabre, aquele sabre de macumba, e veio assim, ó. Cara, ele passou, eu só fiz assim, ó.
deixar essa? Sou bobo. Um afro-brasileiro desse tamanho. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque Deus tem derramado um amor sobre o projeto Vida Nova. E a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente gostaria de ser para Deus. Você ouviu o que eu falei aqui? Eu olho para a nossa igreja, eu olho assim, caramba, Senhor, que igreja linda. Mas como a gente está aquém daquilo que podemos ser, como nós podemos obedecer mais, amar mais, ser mais parecido com Jesus, manifestar mais a vida nova, a vida de Deus na nossa vida. Como é ruim quando a gente percebe irmãos tentando dividir a comunidade. Como é ruim quando nós percebemos irmãos velhos tentando matar o novo. Como é ruim quando nós percebemos em comunidade movimentos contrários a um pastor, a um diácono, a um líder de grupo familiar. Isso tudo deixa o Espírito Santo muito triste no nosso meio. E a Bíblia diz que nós somos juntos pedras vivas e formamos um santuário para a morada de Deus em Espírito. Nós somos a igreja do Senhor para manifestar o amor dele. Como é ruim quando nós vemos irmãos não críticos por causa de uma capacidade crítica, mas que estão debaixo de uma opressão de um espírito crítico. Como é ruim percebermos irmãos que caminham, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, mas parece que estacionaram na idade da fé, na idade espiritual, não dão fruto, não manifestam o amor, não manifestam a obediência à palavra, não manifestam o respeito uns pelos outros, não manifesta esse sentimento essencial de sermos igreja, corpo de Cristo, e de saber que nem tudo vai sair como nós idealizamos. Eu jamais serei o pastor que você idealiza. Porque o pastor que nós idealizamos, cara, daqui a pouquinho ele vai voltar para buscar a gente. Eu sou alguém aqui, isso na sinceridade, eu sou alguém aqui que é nada mais, nada menos do que uma coisa louca de Deus, um absurdo de Deus, uma coisa que tu fala assim, Deus, isso é doido mesmo. Você é um líder, você é um diácono, e Deus endoidou, cara. Ele endoidou de amor. E a gente está diante de uma palavra, deixando ela fazer efeito na nossa vida, para tentar parecer cada dia um pouquinho mais com esse pastor. Com esse pastor que daqui a pouquinho vai vir buscar a gente. Amém, amado? Então não idealize, amado. Abençoe, ore pelo pastor, ore pelo seu grupo familiar, ore pelos pastores. Quando você souber de alguma luta, de alguma igreja, ore. E quem sofre é a noiva do Cordeiro. Não é o diabo está lá. Quem sofre é a noiva. Amém? Vamos ficar de pé, vamos dizer isso ao Senhor. Não está morto, vivo está aqui dentro de mim.